texto se refere à expansão marítima europeia, especificamente a expansão portuguesa. Diz o seguinte: o cruzadismo legitimava a expansão marítima. Cruzadismo é uma referência ao caráter religioso das grandes navegações europeias, ou seja, o objetivo de expandir o cristianismo. Então, o cruzadismo legitimava a expansão marítima, subordinando o interesse de lucro e territorial aos desígnios de um Estado que sonhava em cristianizar o mundo. Então, para muitos reis católicos, como o de Portugal, expandir a fé cristã pelo planeta talvez fosse mais importante do que encontrar ouro e prata. É uma mentalidade bastante fanática e católica. Essa marca cruzadista traria com o tempo graves prejuízos para a formação de um autêntico capitalismo em Portugal. Ou seja, a ideia de que o capitalismo teve dificuldade de criar raízes em Portugal por causa do excesso de catolicismo. O catolicismo medieval que condenava o lucro, por exemplo, que via o lucro como pecado, como a exploração do próximo. O caráter místico fanático já estava presente no século anterior na própria alma do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique, o navegador, filho de Dom João I, que comandou o movimento da Escola de Sagres. Ao mesmo tempo em que ele estimulava os avanços tecnológicos, tinha o hábito de queimar frequentemente seu corpo como sacrifício por amor a Deus. Aí vamos ao enunciado. O trecho anterior ressalta o espírito evangelizador embutido na expansão marítima do século XV e alega que, por conta desse cruzadismo, a coroa portuguesa suprimiu as religiões politeístas americanas. Suprimir significa eliminar. Não conseguiu eliminar. Era um objetivo, mas eliminar não. Essas religiões, muitas delas ainda existem. Rivalizou com os países protestantes europeus. O texto não faz referência a essa rivalidade, até porque o texto se refere à expansão marítima do século XV e a reforma protestante é algo que começou no século XVI. D. Conquistou reduzida quantidade de colônias. Falso, porque o Império Colonial Português era grande, que incluía o Brasil, uma enorme colônia na América, e colônias na África, na Ásia e na Oceania. Aprimorou a eficácia das suas embarcações. Não é o cristianismo que leva ao aprimoramento das embarcações. Então, o que responde é a letra C, que esse fanatismo católico na coroa portuguesa, segundo o texto, comprometeu o crescimento econômico, porque para a coroa portuguesa, de acordo com o texto, em função de um excesso de catolicismo, a questão religiosa estava acima da questão material, da questão econômica.